dar uma contextualizada rápida sobre quem sou eu e por que eu estou aqui hoje. Eu me formei na engenharia de gestão na Federal do ABC e também fiz mestrado em engenharia de informação. E participei de N atividades acadêmicas aqui dentro. Atualmente sou vinculado ao UFBC por uma matrícula na ciência da computação. Eu também trabalhei na MAPS, que é uma empresa que produz softwares para o mercado financeiro, softwares de missão crítica, como vocês podem imaginar. Para rodar no banco não pode ter erro. E atualmente trabalho na Citat Tecnologia, que é uma empresa voltada à soluções para a mobilidade urbana, né? E é aí que eu chego no ponto do porquê eu estou aqui, né? Trabalhando lá nessa empresa, a gente observa a deficiência do mercado em alguns pontos que acabam com culminar na qualidade de transporte público que a gente tem hoje, na situação de uso do transporte privado que a gente tem hoje. Acho que pulou 2. Bem, a mobilidade, né? A mobilidade é algo essencial na vida de todos, né? Para ir trabalhar, para ir à escola, para ir praticar alguma atividade de lazer, todos nós temos que usar algum modal de transporte. Ou vamos a pé, ou vamos usando um modal público, ou vamos de bicicleta, ou usando um individual motorizado. E o contexto no qual a mobilidade se insere hoje acaba por determinar um círculo vicioso. Esse círculo vicioso é demarcado por 3 agentes centrais, que é o órgão gestor, o governo, o operador da garagem e a população que usa. Quando eu falo operador da garagem, eu só quero demarcar um caso específico para o transporte público sobre rodas, os ônibus, mas isso se aplica a diferentes contextos, com diferentes outros modais que são concessionados. O órgão público exerce pressão sobre o agente privado que provê o serviço, no sentido de que ele tem que fazer mais com menos. E o privado que provê o serviço, ele provê porque ele quer ter alguma receita em cima daquilo. Então, ele de fato vai fazer mais por menos, o que impacta na qualidade do serviço prestado à população, que pressiona o governo, falando, eu quero um transporte de qualidade. E provoca um movimento de fuga dessa população. O legal não é andar de ônibus, não é andar de trem, metrô. O legal é andar de carro, porque lá eu vou ter conforto que eu não tenho dentro de um ônibus, que eu não tenho dentro de um trem. Só que quando todo mundo migra para o motorizado individual, eu tenho a situação onde o governo acaba tendo que ter a preocupação de também suprir essa demanda. Então, acabar investindo em infraestrutura, em políticas de escoamento desses carros, e uma das saídas encontradas, curiosamente, vamos estimular o uso do transporte público. Mas foi exatamente a situação que o transporte público, esse círculo vicioso que ele se encontra hoje, que expulsou a população do seu uso. Alguns dados que reforçam essa dinâmica, né? Então, a gente tem aqui a computação das viagens no ano de 2012, levantada pela Agência Nacional de Transportes Públicos, Associação Nacional de Transportes Públicos. A gente vê aqui na comparação entre transporte coletivo e motorizado, numa amostra que contempla cidades que juntas compõem 71% de todos os veículos do país, a gente vê que o transporte individual motorizado, carros e motos, é maior do que o uso do transporte público. Dos anos 90 para cá, a demanda pelo transporte público caiu 25%. E, curiosamente, os congestionamentos aumentaram 20%. Congestionamentos esses que causam enormes problemas, enormes perdas à economia, né? Aqui só levando em conta 2 fatores, que é o gasto de energia dos veículos no congestionamento e a perca de tempo que poderia ser produtivo tanto para lazer quanto para produção de fato. Eu tenho que só nessas 2 cidades do país, no Rio de Janeiro e São Paulo, a perda em um ano, segundo a Fierj, foi de 98 bilhões de reais. Bem, analisando de perto cada um desses agentes então que eu coloquei, né? Eu tenho uma situação onde o cara que provê a garagem, de novo, entrando nesse mini mundo dentro desse todo que é o ciclo de prestação de serviço de ônibus,
Eu tenho uma tendência, segundo a NTU, que é uma das associações nesse contexto, de estabilização do número de passageiros que utilizam o transporte de ônibus. Eu tenho estabilização no número de quilômetros que um ônibus faz. É uma tendência de estabilização. Só que eu não tenho estabilização dos custos. Os custos sempre vão subir. Custo de manutenção, custo com pessoal em garagem. O que provoca isso, então? O empresário que provê o serviço, o concessionário, ele tem um teto para a sua receita, mas não tem um teto para os seus custos. O órgão gestor provoca alguns movimentos no sentido de melhorar a mobilidade urbana, dado que ele representa a população que colocou algumas pessoas no legislativo e no executivo, e de suas ações derivam outras para cargos de autarquia, esse tipo de coisa. Recentemente foi criada o plano de mobilidade, a lei da mobilidade, então daí tem a denominação do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que determina que existe uma sistemática de forma a inverter a prioridade de uso vigente e destacada naqueles dados que eu apresentei anteriormente. E o que já se aponta é a questão de uso de ferramentas e tecnologia para quebrar esse ciclo. E o terceiro agente desse círculo que eu destaquei seria a população, né? Que já apresenta sinais de esgotamento em termos de insatisfação com o atual cenário, né? A gente teve ano passado o movimento das passeatas, o pessoal do passe livre. Então, a principal questão é: o que eu pago hoje não vale o serviço que eu uso, e o serviço que eu uso é extremamente desconfortável. Eu me sinto uma sardinha dentro de um trem ou de um ônibus. Tá? Qual que é a chave para isso tudo? Para quebrar esse círculo vicioso? É o uso da tecnologia, né? A gente observa que em outros cenários onde são colocados como referência em termos de transporte, é o uso de tecnologia, especialmente um arsenal tecnológico denominado de sistemas inteligentes de transporte, que prezam pela regulação do transporte público e o uso eficiente disso, mas especialmente a captação de dados e informações desde o espaço embarcado do veículo até a sua análise e uso para regulação e entrega de informação à população e a órgãos gestores, é que pode quebrar esse ciclo, porque pode entregar uma maior qualidade, pode ajudar lá na origem ao operador reduzir o seu custo, oferecer os recursos que ele tem de forma mais adequada à população, e fazer com que essa sinta que de fato vale a pena ela pagar por aquele serviço, ela seja por via de impostos, seja por via de uma tarifa em si. Tá? Então, como é o cenário hoje em termos deste mercado de mobilidade, né? A gente tem que hoje 600 mil pessoas no Brasil trabalham nesse mercado de transporte coletivo. Aqui eu tenho desde motorista de ônibus até fiscal que fica em terminal e regulador em estação, né? Eu tenho mais 100 mil pessoas trabalhando na gestão do trânsito no país hoje. E como é feita a gestão do trânsito hoje e como é que as pessoas que gerem aqui dentro do transporte coletivo elas fazem isso? Hoje a gente vive uma geração tecnológica dentro desse mercado em que eu tenho rastreadores mesmo, GPS, e basicamente todo dado que eu tenho é o posicionamento do veículo. Quando muito eu tenho um dado de comunicação com quem está operando aquele veículo. Tá? Pode ir. Bem, a engenharia de mobilidade. Eu tenho esse cenário hoje. Não é esse cenário que aquele ITS projeta, não é esse cenário que vai permitir eu quebrar aquele círculo vicioso, quando ele existe. Eu vejo, e todo esse grupo de trabalho vê, que o que quebra isso é você coletar o máximo de informações do espaço embarcado. É eu saber, por exemplo, qual que é a lotação do veículo para poder tomar uma atitude online com relação àquilo. É eu saber quantas pessoas estão passando uma catraca.
é eu ter sistema de vigilância interna em veículos, quer dizer, e cruzar esses dados e projetá-los tanto para a operação do dia a dia, quanto no médio e longo prazo. O que é interessante para todos os agentes da cadeia. É interessante para o cara da população ter uma previsão correta da chegada do seu ônibus. É interessante para o órgão gestor ter a informação correta sobre a velocidade e o desempenho do veículo e a manutenção desses veículos, assim como a manutenção também é relevante para quem é dono desses veículos, o operador. Então, esse engenheiro de mobilidade, ele vem a ser a pessoa que vai ser a cara dessa tecnologia nesses diferentes agentes. Eu não tenho hoje um profissional que cuide da tecnologia inserida no mercado de mobilidade urbana. O que eu tenho hoje, que sim, tem bastante correlação, é um engenheiro de tráfego. Mas o engenheiro de tráfego, ele tem um escopo muito mais atuante na determinação de infraestrutura para escoamento da mobilidade, e não de um enfoque tão grande no uso de tecnologias de informação, na gestão de informação voltada à mobilidade urbana. Bem, aqui de fato a proposta então, né? Eu tenho um gap profissional e eu tenho essa proposta de profissional. Esse profissional, ele seria um profissional interdisciplinar, dado que ele tem que ter conceitos que vão desde o planejamento até o uso de tecnologia, passando pelo operacional do dia a dia, né? Então, ele teria competência nessas três frentes, permitindo ele compreender o uso de tecnologia de informação na aplicação de planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Ele tem um forte arsenal quantitativo e qualitativo. Talvez aqui a justificativa de ser uma engenharia, né? Ele ter a interface com a tecnologia, mas saber trabalhar os dados também. O próprio PDI da universidade se propõe a discutir a questão da mobilidade urbana em fóruns regionais, locais e em outras sessões diz que quer extrapolar isso para o âmbito nacional. Seria muito relevante ter profissionais com essa alcunha e com essa habilidade de manipulação de dados e informações para que haja um corpo crítico evoluído para discutir questões nesses fóruns, né? Tipicamente, um curso de engenharia no FABC tem 300 créditos, sendo que 100 deles são voltados para a formação específica, 200 são comuns a todas as engenharias. Em geral, a proporção é de 80 a 20 entre obrigatórias e opção limitada. Numa varredura em todas as disciplinas oferecidas pela universidade, a gente vê que existem 63 disciplinas que têm forte sinergia com esse potencial curso, somando 222 créditos. Essas disciplinas são oriundas dos mais diferentes cursos oferecidos aqui pela universidade. Eu destacaria 4 em especial, que seriam a própria engenharia de gestão, a engenharia ambiental urbana, o curso de políticas públicas e o curso de gestão de territórios. O que mostra esse panorama para a gente? Não só que eu posso aproveitar algumas disciplinas para esse novo curso, mas que eu tenho um corpo crítico aqui de professores já preparado ou com pouco a se evoluir para chegar num cenário onde eu possa ofertar um curso desse. Eu tenho uma infraestrutura já preparada, eu tenho materiais didáticos, eu tenho livro na biblioteca para o aluno pegar quando um curso desse for oferecido aqui. Claro, novas disciplinas podem se somar a esse conjunto, no sentido de trazer esse profissional uma visão de o que é relevante em termos de pesquisa, o que é relevante em termos de atuação profissional, diminuir os gaps diminuir esse gap de profissional que tem, no sentido de não só formar um cara que vai se autoalimentar com conhecimento, mas que consiga externalizar esse conhecimento tanto para o mercado, para quebrar aquele círculo vicioso, quanto na academia, no sentido de prover dados que podem ser utilizados em planejamentos de médio e longo prazo. Aonde atua esse profissional? Bem, acho que vocês já devem imaginar pelos agentes que eu demarquei, né? Em órgãos gestores e em prestadores de serviços de mobilidade, e em primeira instância, no uso de tecnologia, na análise de informações, na concepção de novas tecnologias. Então,
podem criar startups no sentido de criar novas tecnologias, pode trabalhar em empresas que atualmente provê esse tipo de serviço, pode prestar consultorias para qualquer um dos agentes, pode trabalhar na academia levantando dados ou em associações voltadas para esse fim, pode trabalhar na replicação desse conhecimento dentro desses diferentes agentes, pode trabalhar, inclusive, em montadoras de veículos, no sentido de entender como eu capto dados e informações correntes em circulação para melhorar a engenharia desses veículos. Bem, a conclusão. Eu tenho um problema real, eu tenho uma lacuna a ser preenchida por um profissional com um cunho quantitativo e tecnológico nesse mercado, e esse profissional é um profissional interdisciplinar. De verdade, eu não vejo outra universidade no país que possa abraçar um curso como esse, se não for a UFABC. Uma universidade que se propõe a tratar os temas correntes do século XXI, as problemáticas do século XXI, onde a gente sabe que grande parte das pessoas tendem a migrar para as cidades nesse século. E, bem, dado que é um problema do século XXI, nada melhor que a universidade do século XXI vir a suprir essas demandas. Eu agradeço a todos. E fico aberto a perguntas, a contatos, assim como a empresa que eu trabalho também está. Obrigado. Bom dia, Rafael. Parabéns aí pela iniciativa. Já que você está falando de mobilidade, eu quero te dar uma sugestão. A questão das deficiências, as pessoas com deficiência física, você não comentou nada. Eu acho que é um papel importante para o engenheiro de mobilidade pensar nessa questão. Transporte, as vias públicas, os locais. Então, uma sugestão aí para você colocar no curso. Só isso. Olá, Rafael, parabéns. A gente sabe que a engenharia de transportes é um braço da engenharia civil, mas assim, a sua perspectiva é super interessante porque a questão da mobilidade é um problema do século passado, é um problema do século atual, e a gente tem que encará-lo nessa perspectiva da UFABC, dando uma cara nova, não é? E isso que você colocou é super importante, né? A UFABC é o espaço para tratar e criar esse novo profissional. Pelo que eu entendi, a questão da engenharia de mobilidade que você quer tratar é em cima das cidades, das grandes cidades. Tá? Eu acredito que o espaço de atuação central seria as grandes cidades, embora não se limitasse a isso, mas especialmente isso nas grandes cidades. Perfeito. A gente tem uma engenharia civil, que é da UFSCar, que trabalha de forma generalista, não só a questão da mobilidade, mas a questão das cidades como um todo. Nessa interseção que você fez já com os cursos que existem aqui na universidade, né, é super interessante. Eu acho que um encaminhamento natural que vai sair daqui, desse simpósio, para o Consune, é que o Consune reflita basicamente essas possibilidades que já existem na universidade, estudar, né, pela nossa flexibilidade, pela nossa estrutura curricular já existente, quais são os perfis que já existem na universidade, que podem ser estruturados já sem a necessidade de se, né, criar formalmente um curso. Tá? Eu acho que é uma condição natural. Esse é um perfil que você traz aí, é um perfil que pode ser criado com algumas colaborações a mais, mas eu acho que já a gente tem engenharia de informação aqui, a gente tem um curso de ciência de computação, tem a proposta de engenharia da computação, eu acho que essas coisas todas poderiam estar integradas para tratar esse problema, que é um problema do século passado, que é um problema do século XXI, que tem que ser analisado, né, pela UFABC.
Bom dia, muito bacana a proposta. Queria fazer duas perguntas de natureza diferente. Uma muito específica. Você falou enfim, que o curso poderia receber aportes dos cursos de políticas públicas e planejamento de gestão territorial, né? Eu queria saber mais especificamente o que você visualizou nesses cursos, que eu achei muito interessante a aproximação. Mas a segunda talvez uma reflexão, quer dizer, um bocado que você me apresentou me pareceu a possibilidade talvez de um mestrado profissionalizante, né? Quer dizer, me parece um curso que seria facilitado se talvez cada grupo ou cada estudante até pesquisasse problemas específicos, né? Então, se não seria uma alternativa interessante a essa proposta. Bom dia, Rafael. Queria parabenizar você também por essa iniciativa. E eu queria só fazer uma reflexão um pouco sobre essas propostas que a gente tem visto aqui, que eu acho que são muito ricas. De um lado, a gente tem alguns cursos tradicionais que foram propostos. Ontem ia ter uma apresentação, estava prevista em Engenharia Civil, mas na hora H, acho que a pessoa não estava aqui, acabou não sendo apresentado, né? Que é um curso muito tradicional, né? O pessoal até brincava, mais tradicional que engenharia civil, só engenharia militar, né? Só engenharia de guerra mesmo, para ser mais tradicional que engenharia civil, né? Eu sou engenheiro civil, então eu falo isso até com bastante tranquilidade, assim, até com bom humor. E algumas outras engenharias que são bem diferenciadas ou são radicalmente voltadas para os problemas contemporâneos, né? Para essas novas questões complexas que a gente tem no século XX e XXI. E aí eu acho que talvez a gente até tenha uma reflexão para fazer aqui na UFABC, né? Porque, na verdade, a corda estica dos dois lados, né? De um lado, a gente tem, às vezes, edital da Petrobras, que lança concurso público, né? Aí com engenheiro civil, engenheiro mecânico, etc., engenheiro químico, e, né, com salários muito bons, e claro, isso aí influencia a demanda dos estudantes querendo, né, uma profissão que você depois vai poder ter garantia de ter trabalho, principalmente se a economia estiver aquecida, né? E de outro lado a gente tem a sociedade, os problemas super complexos e, né, uma demanda por cursos mais interdisciplinares, né? Mas, às vezes, a gente também cria que nem as nossas engenharias, a gente ainda não tem equacionado 100% essa questão da regulamentação no CREA, por exemplo, né? Nosso engenheiro de energia, né, em relação ao CREA, mesmo engenheiro ambiental e urbano. Enfim, acho que tem alguns exemplos de como que a gente ainda, como universidade, que tem vários cursos inovadores, como que a gente fez e tem feito essa gestão em relação ao CREA, né? E para onde que a gente vai também aqui na UFABC, né? Se eventualmente a gente pisa em algum campo bem tradicional, e a gente tem aqui alguns, né, cursos tradicionais, mesmo engenharia de materiais é considerada uma engenharia que já né, não é super inovador, tão nova assim, ela já existe em muitas universidades, e aí, né, tem essa tua proposta. Quando eu vi aqui no nosso né, na programação infraestrutura, mobilidade e civil, e a gente já tem as que a gente tem, né, gestão, já vou acabar já, ambiental, etc. Eu fiquei pensando se a gente não pode propor um pouco, fazer do limão uma limonada, né? Como é que a gente consegue, já aproveitando os recursos que tem e eventualmente criar ênfases nas engenharias, considerando algumas que já tem e economizando esforço. Então eu queria ver um pouco também como que você enxerga isso, essa possibilidade do aproveitamento, né, das coisas que já existem, essa era uma pergunta. E a outra, que é se você já viu esse tipo de engenharia em alguma outra universidade fora do Brasil. Que acho que no Brasil eu nunca vi, mas não sei, às vezes você já pesquisou e viu em algum outro lugar. Era isso que eu queria perguntar, é uma reflexão. Obrigado. Bem, gente, agradeço as considerações, todas elas são muito pertinentes. Com relação à questão da deficiência, eu acredito que é sim uma questão latente a ser inserida. Não dá para a gente falar de mobilidade sem levar em conta o todo das pessoas, tá? O contexto de mobilidade, ele se insere, esse contexto de mobilidade e uso de informação para prover uma mobilidade de melhor qualidade às pessoas, ela
ela compõe um conjunto que busca a concepção de cidades inteligentes. E a cidade inteligente também é a cidade inclusiva. Então, eu acredito que, de fato, a questão das pessoas com deficiência deve ser levada em conta. Com relação ao que o professor falou do consumo, eu acredito que é bem essa visão mesmo. A ideia que a gente queria trazer é que não só existe um problema, e que esse problema pode em parte ser resolvido pela criação de um novo perfil profissional, mas de que existe a viabilidade de se criar esse perfil profissional aqui dentro da universidade, tanto pelo projeto pedagógico que foi concebido aqui, como pela própria infraestrutura e o que já é oferecido aqui dentro. Com relação ao que foi falado das políticas públicas e da gestão de territórios e da possibilidade de ir para uma pós, né? Bem, a perspectiva em chupinhar um pouco dos recursos desses dois cursos é conseguir cobrir a visão de órgão gestor e também a visão de uso do espaço urbano, onde muito se assenta a atuação desse engenheiro de mobilidade, né? Não tem como falar de planejamento de médio e longo prazo sem olhar para as políticas públicas e sem ter uma visão sobre o território, sobre a distribuição territorial, onde vai se escoar essa mobilidade, né? Então, a gente vê, acho que a própria professora Silvana, se eu não me engano, fez uma pesquisa uma vez relacionada à distribuição de linhas de metrô aqui na cidade de São Paulo e vê que em muitas linhas de metrô passam por regiões mais abastadas da cidade, onde não necessariamente são as regiões que precisam, né? Eu acredito que em muito isso se deve à falta de um profissional para analisar isso. E a falta desse profissional é que leva ao poderio econômico falar mais alto. Eu não tenho nada para contrapor esse poderio econômico hoje em dia. A questão de levar para uma pós-graduação, eu acredito que sim, é uma possibilidade, contanto que haja uma forma de suprir essa carência de mercado, uma carência que incomoda quem está dentro desse círculo, que faz você perceber que falta pessoas com uma visão crítica relacionada ao tratamento de informação, dado que tem esse know-how de política e de operação, eu acredito que é bem válido, sim. Com relação à mescla de cursos, professor Kumaru, eu acredito que sim, é bem viável. Acho que vai na mesma linha da questão da pós, né? Contanto que se crie um perfil profissional que permita a pessoa que queira se aprofundar no assunto e queira atuar nesse meio, enxergar um caminho por meio de um curso que seja uma mescla desses três ou uma ênfase em algum dos cursos já oferecidos, eu acredito que é válido. Eu cursei diferentes disciplinas de diferentes engenharias aqui na universidade e acredito que todo o conhecimento que é oferecido aqui já é de muita relevância para compor um profissional desse perfil. Talvez o fato de criar um curso seja uma guia para que esse profissional consiga se desenhar. Seria um eixo central para que ele consiga caminhar e quando identificar que a sua atuação é naquele caminho, ele já tenha algo pré-estruturado que permita ele chegar no seu objetivo. E com relação aos cursos de fora, essa denominação engenharia de mobilidade ela já existe no inglês. Existem alguns encontros anuais de engenheiros de mobilidade. Eu vou dizer que eu não me aprofundei muito nos cursos internacionais, pelo fato de que a boa parte da sistemática que eu propus aqui se assenta sobre a realidade brasileira, então eu não achei muito justo pegar uma realidade externa e querer adaptar ela à nossa realidade interna. Mas eu acredito que, enfim, é bastante válido realizar alguma pesquisa para, de repente, identificar que disciplinas que poderiam ser aplicadas também à nossa realidade. Eu acho que é um trabalho a ser feito, sim. Existe um campus da Federal de Santa Catarina que tem um bacharelado interdisciplinar que trata justamente essas questões da mobilidade e os cursos pós-bacharelado interdisciplinar nesse viés de modalidade são todos ligados à engenharia que trata esse problema. É o campus da Universidade Federal de Santa Catarina, eu acho que em Joinville. Ah, legal. Eu vou pesquisar um pouco mais a respeito
para entender um pouco melhor a proposta deles. Agradeço, gente. Obrigado.